Graças e paz, queridos irmãos. Estamos aqui para mais uma devocional dominical da primeira presbiteriana de Saquarema. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Que o Senhor fale profundamente aos vossos corações. Eu convido a todos a abrir a palavra do Senhor no Salmo 24. Salmo 24, que diz assim: Salmo de Davi. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Esse é o nosso Deus, a quem pertence a terra, o que nela contém, os habitantes, tudo pertence ao Senhor. Eu tenho visto que a iluminação está um pouco forte, acho que deu uma melhorada agora. Pronto. Então vamos orar, agradecer a Deus por mais uma oportunidade que Ele tem nos dado de estar na presença dEle. Oremos. Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor, através do seu Santo Filho, Jesus Cristo, nos deu, Pai, a oportunidade de estarmos diante de Ti, sem impedimento algum, para podermos, ó Deus, agradecer pelo dia, agradecer pela vida, agradecer pelas bênçãos que o Senhor dispensa sobre cada um de nós, pelos livramentos, pela salvação. Muito obrigado, Senhor, por todas estas bênçãos, pela nossa família, pela provisão, pela nossa saúde. Muito obrigado, Pai, porque mesmo sendo pecadores, o Senhor nos ama, o Senhor dispensa sobre nós as suas bênçãos, as suas misericórdias, a sua graça. Louvado seja o teu nome, Senhor. Te adoramos porque tu és um Deus santo, tu és um Deus benigno, fiel. Só temos, ó Pai, que te agradecer por todas as coisas. Porque o Senhor é o Rei do universo, o Senhor é o Rei da terra e é o Rei da nossa vida. Assim oramos, agradecidos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos entoar um cântico? O hino de número 304. Hino de número 304, cântico. Inário, novo cântico, inário presbiteriano. Hino 304, a voz do Evangelho. A voz do Evangelho já se faz ouvir aqui. Confissão alegre, o que Deus já fez por ti. Pois tanto ao mundo amor e ao perdido pecador, o céu mandou seu Filho para ser seu Redentor. Santa paz e perdão é a nova lá dos céus. Santa paz e perdão, bendito nosso Deus. A voz do Evangelho, segurança, paz, é o amor de
Jesus Cristo, que o perdão de Deus nos traz. As novas se nos dão de haver um Salvador, poderoso e muito bondoso, que perdoa o pecador. Santa paz e perdão é a nova lá dos céus. Santa paz e perdão, bendito nosso Deus. A voz do Evangelho vem a todos avisar do perigo grande e grave para quem se descuidar. Salvai-vos desde já, não vos detenhais no mal, cobiçando os seus prazeres, pois nos pode ser fatal. Santa paz e perdão é a nova lá dos céus. Santa paz e perdão, bendito Deus. Amém. Santa paz e perdão é a nova lá dos céus. Santa paz e perdão, bendito o nosso Deus. Esse Deus que nos ama é um Deus que nos perdoa. Quando nós nos achegamos a Ele com o coração contrito, com o coração quebrantado, Ele nos perdoa, Ele nos purifica através do sangue do seu Filho Jesus Cristo. Por isso, eu te convido nesse momento a abrir a palavra do Senhor na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 12. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 12. Apenas um versículo, que diz assim: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Muitas vezes na vida nós temos a sensação de que nós estamos fortes, que nós podemos vencer o maligno e que nós podemos superar todas as adversidades com a nossa própria força. Mas o texto diz que é nesse momento que a gente pensa estar de pé que devemos vigiar mais para que não caiamos. Assim mesmo é com o pecado. Muitos acham que pode vencer ao pecado por suas próprias forças, mas sem o auxílio do Espírito de Deus não conseguiremos. Por isso, nesse momento, eu te convido a fechar os seus olhos, a você curvar a sua fronte e a confessar ao Senhor o pecado que você tem cometido, que tem entristecido ao Senhor. Mas talvez você fale: mas pastor, de manhã, na devocional da manhã, já pedi perdão. Todos nós somos pecadores. Pecamos constantemente, seja por pensamentos, por palavras ou por obras. Então, nesse momento, eu te convido a fechar os seus olhos, curvar sua fronte e, em oração silenciosa, você confessar ao Senhor aquilo que tem entristecido ao coração do nosso Pai. Logo após, estarei quebrando esse silêncio com uma oração audível de gratidão pelo perdão recebido de Deus. Pai amado, teu povo está agora, Senhor, de cabeças baixas, pedindo a Ti perdão, rogando a Ti, Pai, a misericórdia
pedindo que o Senhor tenha, Pai, misericórdia da vida de cada um pelos atos que cometeram. Nossa caminhada é difícil, Pai. Nós sabemos que às vezes achamos que estamos fortes, mas é nesse momento que nós estamos mais fracos, porque não conseguimos andar com as nossas próprias forças. Por isso, Pai, te peço que, primeiro, tire de nós, Senhor, o pecado da independência de Ti. Somos dependentes de Ti, Senhor. Dependentes do Teu Santo Espírito, da Tua ajuda constante, da Tua misericórdia. Tire de nós, Pai, toda altivez de achar que não necessitamos, Senhor, de Ti e que podemos combater o pecado com as nossas próprias forças. Ajuda-nos, ó Deus, nessa caminhada, até, Senhor, aquele grande dia que estaremos com o Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, no processo da santificação. Lava-nos, ó Deus, através do sangue de Cristo. Esse sangue que nos purifica de todo pecado. Te agradeço, Pai, porque o Senhor não rejeita a oração de coração contrito. Te agradeço, Pai, porque o Senhor entregou o seu Filho Jesus Cristo para que pudesse, Pai, verter aquele sangue precioso e esse sangue nos purificar de todo pecado. Muito obrigado pelo perdão recebido através dos méritos de Cristo Jesus, através da cruz do Calvário. Muito obrigado, Senhor, pelo teu amor. No nome de Cristo Jesus, assim eu oro. Amém. Te convido mais uma vez a você entoar comigo um cântico do nosso Inário Novo Cântico, hino de número 267, Precioso Sangue. 67, Precioso Sangue. Oh, que precioso sangue o Senhor verteu, quando para resgatar-nos padeceu. Oh, que precioso sangue de Jesus, que por nós foi derramado sobre a cruz. Oh, precioso sangue, nele temos paz. Tudo quanto a lei exige satisfaz. Oh, que precioso sangue, sangue remidor, nele Cristo manifesta seu amor. Amém. Precioso sangue de Jesus. Lá em 1 João, capítulo 1, verso 7. 1 João, capítulo 1, verso 7 diz assim: Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Em Cristo Jesus somos perdoados. Não é mérito nosso. Não somos bonitinhos, bons, simplesmente pelos méritos de Cristo Jesus. Esse é o amor de Deus. O amor de Deus que não olha para nós como ímpios,
mas agora como filhos, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Por isso, tenha um coração grato pelo sacrifício de Jesus. Tenha um coração grato, porque Ele lá na eternidade, Ele te escolheu para servi-lo. Isso é um privilégio. Isso é um privilégio. Por isso, tenha um coração alegre. Tenha um coração grato, porque Jesus perdoou os seus pecados. Por isso eu te convido mais uma vez a entoar um cântico, um hino conosco. O hino de número 209, Encorajamento. Hino 209, Encorajamento, do nosso inário Novo Cântico, inário presbiteriano. Tem servido os olhos a vencer. Lucifer, bem onde estás, não podes ver. Abre o coração que Cristo vai entrar, e o sol em ti raiar. Deixa a luz do céu entrar, deixa o sol em ti nascer. Abre o coração que Cristo vai entrar, e o sol em ti nascer. Tu não tens ainda fé no Salvador, Deus não ouve as tuas preces com favor. Abra o coração que Cristo vai entrar, e o sol em ti raiar. Deixa a luz do céu entrar, deixa o sol em ti nascer. Abre o coração que Cristo vai entrar, e o sol em ti nascer. Velhos ir andando alegre para o céu, ignorando todo medo e denso véu. Abre o coração que Cristo vai entrar, e o sol em ti raiar. Deixa a luz do céu entrar, deixa o sol em ti nascer. Abra o coração que Cristo vai entrar, e o sol em ti nascer. Amém. Vamos então a mais um hino, coração alegre, porque fomos perdoados por Cristo Jesus. Hino de número 19, Rei Sublime. Hino de número 19, Rei Sublime. Oh, Rei sublime, majestade, glória, sobre as milícias do celeste além. Ouve o louvor, os hinos de vitória, concede-te, recebem todo bem. E ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcançam os céus. Nos céus, louvor a Deus ressoa, e gratidão ao soberano amor. Os redimidos com fervor entoam
descanso do seu benfeitor. Jovem filhos de Deus, cantai que alcancem os céus. Eterno Deus, teus filhos vês prostrados perante o brilho da superna luz, pois do pecado foram resgatados. Agora rendem glórias a Jesus, e já remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem o céu. Amém. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Vamos agora passar para o momento da nossa reflexão. Reflexão na palavra do Senhor. Palavra essa que nos alimenta, que nos transforma. Palavra essa que é viva, eficaz. Vamos orar pedindo ao Senhor que ilumine os corações. Pai Santo, já entoamos cânticos com o coração alegre, porque fomos perdoados por Cristo Jesus. Já falamos com o Senhor através da oração. E agora, Pai, temos a certeza que o Senhor falará através da Tua santa palavra. Mas pedimos, ó Pai, que o Teu Santo Espírito ilumine os corações que irão ouvi-la. Que essa palavra produza fé, traga transformação. Te peço, Pai, que em nome de Jesus, o Senhor venha, Pai, a iluminar e a também, Senhor, a repreender qualquer coisa que tente tirar, Senhor, a atenção desses meus irmãos da Tua palavra. Que o Senhor venha, Pai, a fazer que essa palavra produza frutos para a glória do Teu nome. Assim eu oro no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na eterna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, o qual é, mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Palavra do nosso Senhor. Talvez você goste de uma fruta, de uma determinada fruta. Você gosta de caju. Você já viu como o caju, ele vira caju? Você já parou para ver como é que ele nasce? Como se torna aquela fruta bonita que você pega e faz um suco delicioso? Existe um processo para que chegue naquele estágio. É uma fruta que eu nunca vi, mas dizem que ela começa a nascer da castanha, que é aquela sementezinha que fica lá de fora. E ela começa a brotar, a brotar. Talvez você veja um pé de acerola, que é mais comum ter no quintal. Aquela árvore frondosa, depois aquela árvore começa a produzir frutos, e ele vai crescendo, vai ficando verde, depois vai amadurecendo até ficar aquela acerola vermelhinha. A vida cristã
ela não é diferente, ela necessita de um amadurecimento. Ela necessita de um amadurecimento. Então, uma vez eu fazendo a leitura, eu vi uma frase que me interessou, que diz assim: nada nasce grande, nada nasce maduro. Não é assim conosco? Somos gerados e começamos a crescer na barriga de nossas mães, até o momento que não dá mais, aí temos que sair, aí saímos e começamos a crescer, continuamos a crescer. E vem a idade da infância, vem a pré-adolescência, a adolescência, a juventude, chega a idade adulta, depois vem a terceira idade, e aí vai. A nossa vida, ela é de um constante amadurecimento. Porque a maturidade é um processo. Ninguém nasce maduro. O cristão, ele não se converte maduro. Após o momento da conversão, ele continua amadurecimento, vai amadurecimento, criando maturidade. A Bíblia, repetidas vezes, nos chama a progredir rumo à maturidade. Ela nos chama a atenção para que a gente persiga a maturidade. Ela é alcançada passo a passo. Passo a passo, mas quais são esses passos? Quais são esses passos? Esses passos rumo à maturidade. A maturidade era alcançada paulatinamente. Paulatinamente. E é sobre isso que eu quero refletir com os irmãos nessa noite. Sobre o seguinte tema: rumo à maturidade cristã. Rumo à maturidade cristã. E nessa caminhada, existem alguns passos, das quais eu tirei somente alguns, para a nossa reflexão dessa noite. O primeiro passo é saber que a maturidade é obra de Deus. A maturidade é obra de Deus. Não é obra minha, não é obra sua, não é obra do pastor, do evangelista, de quem quer que seja. A maturidade é obra de Deus. Esse é o primeiro passo, porque é Ele quem efetua a boa obra em nosso coração, mediante nossa aceitação do Evangelho. A partir do momento que nós aceitamos o Evangelho pela fé, essa obra começa no nosso coração. Você que já tem um bom tempo na igreja, você era do jeito que você é hoje? Nos seus primeiros dias no Evangelho? Não. Mas você foi crescendo paulatinamente. Foi crescendo, 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 até chegar a quem você é hoje. Mas não estamos plenos. Não estamos plenos. A cada dia temos que perseguir, dar uns passos para essa maturidade. Então, nesse texto, nós observamos 3 aspectos que envolvem a nossa salvação. Primeiro, esse texto fala sobre justificação. Temos falado nos nossos estudos bíblicos dominicais sobre os 5 pontos do calvinismo. E semana passada, em relação à depravação total, e hoje sobre a eleição incondicional, nós falamos sobre a questão da justificação. Então, a justificação, ela acontece no ato da conversão. Depois, a santificação, que é o processo de crescer rumo à maturidade. E depois é a glorificação que acontecerá quando Cristo voltar. Então, esse texto, ele fala sobre esses 3 aspectos que envolvem a nossa salvação, que envolvem o nosso processo de maturidade, de amadurecimento. Devemos olhar para dentro de nós e fazer uma análise. Eu tenho buscado amadurecer? Eu tenho perseguido a maturidade cristã? Ser um cristão maduro? Ou será que eu ainda tenho vivido como criança? Conforme Paulo fala, que não pode comer comida sólida, porque ainda não tem a idade para fazer isso. Será que somos crentes que continuamos vivendo apenas à base do leite?
da papinha. Devemos olhar para dentro de nós, fazer essa análise, eu e você. Como tem sido a nossa caminhada rumo à maturidade cristã? Ser maduro não significa apenas quando o irmão faz alguma coisa você não se chateia. É mais abrangente. É muito mais abrangente. Ah, eu sou maduro, porque alguém fez isso comigo e eu nem esquentei a cabeça. Não é isso. É isso também, mas não é só isso. Como tem andado a sua vida de maturidade cristã? Você tem perseguido essa maturidade ou você acha que já está bem? Eu estou bem onde estou ótimo. Ou você talvez esteja falando, pastor, eu ainda não consegui dar o primeiro passo com a maturidade cristã. Se você se enquadra nesse grupo, saiba que o Senhor pode fazer isso na sua vida hoje. Ele pode segurar na sua mão e te ajudar nessa caminhada. Basta você querer. Então, o primeiro passo é saber que a maturidade é obra de Deus. O nosso enfoque é no processo da santificação. Falamos da justificação, da santificação e da glorificação. Nosso foco é no processo da santificação. A maturidade, ela está dentro da santificação. O cristão, ele nascido de novo, ele experimenta esse crescimento que faz parte da sua nova natureza. Esse crescimento faz parte da sua nova natureza. A vida cristã é uma vida sempre, é uma vida dinâmica, em progresso. Não é uma vida estática. O evangelho me alcançou, a graça me alcançou e agora estou bem, parei. Não. Então aquele que é nascido de novo experimenta esse crescimento que faz parte da sua nova natureza. Se você não tem esse crescimento, é porque você ainda não teve esse novo. Se você não teve esse amadurecimento, é porque você ainda não teve esse novo nascimento. Então, a situação é mais terrível. Porque não tem como separar novo nascimento de crescimento. Porque aquele que nasce, ele cresce. Não existe um bebê que nasça e fique bebê o resto da vida. A ordem natural é crescer. Então, o cristão que é nascido de novo, ele experimenta esse crescimento que faz parte da sua nova natureza. A nova natureza do cristão é crescer. Cabe ao cristão cuidar para que o seu progresso seja manifesto. Como que nós devemos cuidar para que esse progresso ele faça parte da nossa vida? Primeiro, alimentando-se da palavra. Alimentando-se da palavra. O cristão tem que se alimentar da palavra de Deus. Não tem como crescer sem se alimentar. Quando a criança ela está em processo de crescimento e ela não cresce conforme tem que crescer, porque todos nós sabemos que existe, diante da medicina, o tamanho conforme a idade, o peso. Então, quando os pais levam as crianças aos pediatras, o pediatra vai pesar, vai perguntar a idade e vai fazer essa correlação. Aí ele vai ver se essa criança está bem ou se ela precisa de uma vitamina para que ela possa crescer e se adequar à sua idade. Quem tem filho sabe o que eu estou falando. Passa essa vitamina, passa uma alimentação diferente, balanceada, para que a criança coma essas proteínas, absorva essas vitaminas e venha a crescer conforme a idade. O cristão, ele tem de se alimentar da palavra, senão não cresce. O cristão que não tem a palavra de Deus como alimento está fadado a ficar a vida toda como um anão espiritual. Eu já ouvi um pastor falando sobre isso, sobre anão espiritual. Enquanto todos crescem ao seu redor,
ele continua pequeno. Porque não cresce, porque não se alimenta da palavra de Deus. Outro ponto que o cristão tem que cuidar para que esse progresso da maturidade seja manifesto em sua vida. Está sempre no convívio da igreja. Sempre no convívio da igreja. Primeiro, alimentar-se da palavra. Segundo, estar sempre no convívio da igreja. Hebreus diz, não deixeis de congregar. É enfático, não deixeis. Quantas vezes as pessoas deixam de lado o convívio da igreja para ir para outros locais? Um grande exemplo agora que tem surgido é esse distanciamento social. Quantos agora estão valorizando esse convívio, mas antes não dava tanta atenção, tanta prioridade a esse convívio? E Deus, ele faz-nos passar por essa fase crítica dessa pandemia, de estarmos isolados, distanciados uns dos outros, para que o nosso coração venha nutrir esse desejo de estar na casa do Senhor. Mas quantas vezes tivemos esta oportunidade e negligenciamos? Quantas vezes negligenciamos porque hoje está chovendo, hoje está sol, está muito abafado, por coisas banais. E o cristão que não tem esse sentimento no coração do convívio na igreja também está fadado a não crescer, porque ele tem que se alimentar da palavra, ele tem que viver junto com os irmãos. Mas também, para que esse progresso da maturidade aconteça na vida do cristão, ele tem que cultivar uma vida de oração e de dependência de Deus. Alimentar-se da palavra, estar sempre no convívio da igreja, convívio com os irmãos e cultivar uma vida de oração e de dependência de Deus. Talvez essa última frase, dependência de Deus, seja mais difícil. Cultivar essa vida de oração. A oração é diálogo com Deus. Se não gostamos de conversar com Deus, tem alguma coisa errada. Se eu priorizo conversar com qualquer outra pessoa e não priorizar a minha conversa com Deus através da oração, eu estou fadado a ter uma vida miserável sobre a terra. Temos que cultivar essa vida de oração. Temos que cultivar a nossa vida de dependência de Deus. E quantas vezes nós nos tornamos independentes de Deus? Achamos que Deus pode ir até determinado ponto e desse ponto em diante é comigo, Senhor. Fique aí. Se alguma coisa der errado, eu te chamo, tá bom? E não é. A nossa vida tem que ser uma vida de constante dependência de Deus. A nossa dependência tem que ser do levantar até o deitar. E mesmo dormindo, somos dependentes de Deus. Toda a nossa vida, 24 horas por dia, devemos ser dependentes de Deus. Você é dependente ou independente de Deus? De vez em quando você deixa Deus de lado? Você quer tomar a frente, o rumo? No barco da sua vida, quem tem comandado? Quem está no comando do barco da sua vida? É Deus ou é você? Saiba que se for você, seu barco vai afundar. Porque você não sabe por onde seguir. Agora, quando Deus está no comando do barco da nossa vida, podemos ficar tranquilos, que sabemos que chegaremos a um porto seguro. Dependência de Deus. A partir do momento que nos alimentamos da palavra, nosso coração se alegra em estar no convívio com os irmãos, temos uma vida de oração e somos dependentes de Deus, aí sim, com certeza,
estamos cultivando uma vida de maturidade cristã. Que isso é obra de Deus. Então estas são algumas atitudes que irão contribuir. Então o sofrimento pode ser uma das ferramentas que Deus usa para nos levar em direção à maturidade. Às vezes, o sofrimento também nos leva à maturidade. Quantas situações nós já passamos na vida, situações difíceis, em que, quando passa esse momento, estamos mais maduros espiritualmente. Então o sofrimento ele nos faz amadurecer. Jó era um homem temente a Deus. Se você for pegar o livro de Jó, nós já fizemos um estudo no livro de Jó. Você vai ver que Jó era temente a Deus. Deus se agradava de Jó. Mas Jó passou por tudo aquilo. Eu costumo falar que Jó perdeu os 3 pilares da vida de um homem. Que é pilar financeiro, perdeu todos os seus bens. Pilar afetivo, perdeu todos os seus filhos. E o pilar da saúde. Qualquer um de nós, se qualquer um desses 3 pilares cair, nós estamos acabados. Se perdemos o pilar da saúde, ficamos acabados. Se perdemos o pilar da afetividade dos nossos familiares, estamos acabados. Se perdemos o pilar financeiro, estamos acabados. Jó perdeu os 3. Ele passou por todo esse sofrimento para chegar no final e falar que antes eu te conhecia só de ouvir falar. Jó chega à maturidade de reconhecer que ele tinha um relacionamento com Deus à distância. Ele era um homem temente a Deus, mas à distância. E agora não. Através do sofrimento, ele pega esse relacionamento com Deus. Através do sofrimento, Jó, ele passa a ter essa maturidade de reconhecer que ele conhecia Deus só de ouvir falar. Mas agora, ele caminha com Deus. O segundo passo é desenvolver a comunhão com os irmãos, nós já falamos. Então, o cristão se desenvolve na comunhão com outros que estão na igreja. Ninguém é salvo para ficar sozinho. Já falei isso antes, em outros devocionais. Deus não tem uma nuvenzinha só para você lá no céu. Essa nuvenzinha é do pastor do Birajara. Não. Não existe nuvem particular para cada um de nós. Somos salvos para viver em povo. O povo que vai morar no céu. Então o cristão se desenvolve na comunhão com outros cristãos na igreja. Então uma das formas de se mostrar maturidade é a maneira como nos relacionamos com as pessoas. Como está o seu relacionamento com seu irmão? O jeito como você se relaciona com ele é a maneira de você mostrar e até perceber como está a sua maturidade. Alguns pensam que podem crescer melhor longe da igreja, crescer na maturidade de uma forma isolada, sem estar na comunidade cristã. Não tem como. Mesmo as diferenças, as falhas, os problemas que se observam na igreja não podem nos levar ao afastamento. Devemos colocar na cabeça e no coração. A igreja é feita de pessoas imperfeitas. A gente monta um cenário achando que a igreja é um lugar de pessoas perfeitas, e não são. Jesus falou que veio para os doentes, não para os sãos. A igreja é feita de pessoas doentes, pecadoras. A igreja, ela não tem pessoas perfeitas. Todos nós somos imperfeitos. E se você for parar para pensar, você vai ver que na sua casa também existem pessoas assim. No seu trabalho também existem pessoas assim. Somos humanos, somos falhos. Não existe super crente. Existe dependentes de Deus. Porque constantemente nós falhamos. Constantemente o pastor falha. O presbítero falha, o diácono falha, o irmão falha, a irmã falha, constantemente. Porque somos pecadores e necessitamos da graça e da misericórdia de Deus. Isso não pode ser motivo para
Você achar que se você estiver longe da comunhão da igreja, você vai amadurecer mais. E não vai. Então as diferenças, as falhas, os problemas que se observam dentro da igreja não podem nos levar ao afastamento. Depois, abra lá em Hebreus capítulo 10, verso 24 e verso 25. É em meio às diferenças que nós crescemos. É em meio às diferenças que nós crescemos. Terceiro e último passo é saber que a maturidade se manifesta em amor e justiça. Só relembrando os passos. O primeiro passo é saber que a maturidade cristã é obra de Deus. Segundo passo é desenvolver a comunhão com os irmãos. E terceiro e último passo é saber que a maturidade se manifesta em amor e justiça. Não é um amor sentimental, demonstrado em palavras apenas, mas através de atitudes concretas. Então, o cristão maduro é aquele que manifesta o seu amor, não apenas em palavras, mas em atos, em atitudes. Aquele que demonstra esse amor que eu falo que é amor altruísta, amor que nós estudamos quinta-feira, aqui mesmo de Filipenses. É aquele amor em que nós saímos do foco e quem entra no foco é o meu irmão, é o meu próximo. Isso é amor altruísta. É não pensar no que eu quero, no que me satisfaz, mas sim no que vai satisfazer e alegrar o meu próximo. Porque o resto é consequência. E muitas vezes invertemos. Não, tem que ser aquilo que me agrada, que me satisfaz, que me alegra. Depois, quem sabe, se sobrar, meu irmão, meu próximo. Mas é o contrário. E quando nós temos esse amor ele é reflexo dessa maturidade. É um amor desenvolvido com conhecimento, com percepção. A maturidade cristã fará com que o fruto da justiça seja produzido na vida cristã. O cristão procura fazer a vontade de Deus e viver neste mundo a retidão que se espera de todo aquele que é justificado por meio da fé em Cristo Jesus. Aleluia! Aquele que é alcançado pela graça, aquele que desenvolve essa maturidade, vive de uma forma reta nesta terra. As pessoas olham, observam e veem que essa pessoa é uma pessoa diferente, porque ela criou essa maturidade cristã e ela demonstra através da retidão. Rumo à maturidade cristã. Todos nós devemos dar esses passos e continuar na caminhada da maturidade cristã. Como tem andado a sua maturidade? Como tem andado o seu relacionamento com Deus? Você tem se alimentado da palavra? Você tem nutrido o desejo de estar no meio dos irmãos? Você tem uma vida de oração? Você é dependente de Deus? Você tem um amor altruísta, um amor que pensa sempre no próximo e não em si mesmo? Se você se enquadra nisso, procure a cada dia mais, desenvolver mais e mais. Mas se você não se enquadra nessas características que eu disse, saiba que Cristo Jesus pode fazer na sua vida hoje. Ele é todo poderoso, Ele é o Criador de toda a terra, conforme nós lemos no início. Do Senhor é a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Tudo é dele, Ele fez tudo isso, apenas pelo poder da sua palavra. Se Ele fez tudo isso, Ele pode fazer no seu coração. Ele pode mudar a sua vida. Você quer amadurecer na presença do Senhor? Eu te convido a você fechar os seus olhos, a curvar a sua fronte. Você que já se enquadra nessas características, eu também te convido a fechar os olhos e curvar a sua fronte. Vamos orar ao Senhor, pedir que Ele continue fortalecendo a sua caminhada nesse processo de maturidade. E os irmãos que não se enquadram nessas características, nós vamos orar para que o Senhor produza no seu coração a semente desse amadurecimento.
semente. Mas essa semente tem que ser regada por você. Você que tem que alimentar essa semente. Mas com certeza, em nome de Jesus, o Senhor plantará essa semente no seu coração. Vamos orar? Pai, a tua palavra diz que devemos ter maturidade cristã. Uma maturidade que surge, Pai, do novo nascimento e que durante toda a nossa vida diante do Senhor nós temos que cultivar através da comunhão com o Senhor, nos alimentando da palavra, do convívio com os irmãos, de uma vida de oração, de dependência de Ti, de um amor altruísta. Sabemos que é difícil, Pai. A caminhada cristã é muito difícil, porque nós temos o mundo, o diabo, a carne como inimigos. E constantemente somos atacados por eles. Muitas vezes bate o desânimo, a desesperança. Mas pedimos ao Pai que em nome de Jesus o Senhor venha, Pai, a cada dia nos fortalecer e nos capacitar nessa caminhada cristã. Os meus irmãos, ó Pai, que não se enquadram nessas características, apenas estas que nós elencamos nessa reflexão, esses que não se enquadram, Pai, em nome de Jesus, plante essa semente no coração e que essa semente venha dar frutos, ó Deus, frutos para louvor da glória do Seu nome. Com certeza existem irmãos nesse momento que estão clamando a Ti, Senhor, que querem uma transformação na vida. Eu sei que a oração de coração contrito o Senhor não rejeita. Por isso, Pai, em nome de Jesus, trabalhe na vida desses irmãos. Dê um crescimento saudável diante de Ti. E que através da vida de cada um, Seu nome seja glorificado nesta terra. Os nossos irmãos que se enquadram, Pai, dentro dessas características, eu te peço que o Senhor continue fortalecendo. Continue glorificando o Teu nome através da vida deles, ó Pai. Agora, Pai, especialmente, eu vou te pedir pelo nosso irmão Edilson, que faz aniversário nesse dia. Irmão amado, irmão querido, irmão que sempre nos traz alegria, leva alegria ao seio da igreja. Que as suas bênçãos sejam derramadas sobre a vida dele e todos os seus familiares, ó Deus. Que os desejos do seu coração sejam realizados por Ti, Pai, de acordo com a Tua santa vontade. Continue fortalecendo a vida dele. Continue, Pai, fortalecendo a caminhada dele diante de Ti. E que as suas bênçãos sem medida sejam derramadas na vida dele e sobre todos os seus. Muito obrigado, Pai, pelos meus irmãos que assistiram a essa devocional, que participaram até esse momento, cantando louvores, orando, ouvindo a Tua voz. Abençoe a vida de cada um, Senhor. Continue livrando de todo mal. No próximo domingo, Pai, já estaremos reunidos como igreja no templo. Não teremos mais esse momento aqui, separados. Momento que foi muito edificante durante todo esse período. Louvamos ao Teu nome porque durante todo esse tempo o Senhor nos sustentou com a Sua palavra. Mas também te pedimos, Pai, que em nome de Jesus o Senhor continue nos guardando. Estaremos reunidos, Pai, mediante protocolos do Ministério da Saúde, da OMS, da Secretaria de Saúde do município. Mas sabemos, Pai, que esses protocolos são falhos. A única coisa que não falha é a Tua proteção, o Teu cuidado. Nós pedimos, Pai, essa proteção sobre nós, no momento que estaremos na Tua casa, louvando ao Teu santo nome. Aos irmãos que não poderão comparecer, Pai, que não se enquadram dentro desse protocolo, continua sustentando, Pai, alimentando, protegendo. E eu creio que em breve essa pandemia irá passar e estaremos reunidos novamente na Tua casa, todos com o coração alegre, Te agradecendo por mais um livramento. Muito obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós.
Eu oro com coração alegre, no nome e no amor de Jesus Cristo, nosso Senhor e eterno Salvador. Amém. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o incomparável amor de Deus, o nosso eterno Pai, a doce comunhão e as ternas consolações do Espírito Santo repousem sobre vós, sobre os vossos familiares e sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a terra, não somente agora, mas para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, te dê uma semana abençoadora e lembre-se, seja abençoador por onde quer que você esteja. Deus te abençoe e te guarde.